Olá, gente! Hoje é dia de visitas às lojas. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse processo. Então, a gente normalmente vai em lojas para conseguir ver tudo que foi especificado no projeto, seja ele o seu revestimento, sua marcenaria. Então, hoje eu fui convidada, na verdade, nessa loja para a gente conseguir ver as novidades, ver quais são as condições para conseguir passar isso para vocês depois, né, no momento de projeto. Então, vou mostrar para vocês tanto qual é a diferença de você ir numa loja mais popular ou você ir numa loja que é específica de revestimentos, uma loja em relação a essa parte que vai olhar o projeto como um todo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Gente, eu estou a caminho agora da loja e eu queria falar assim um pouquinho sobre o que é interessante dessas lojas que são específicas de revestimento, né? Lojas que têm revestimentos de marcas conhecidas, revestimentos que têm durabilidade melhor. Às vezes, se você for fazer uma obra pequena, não vai fazer tanta diferença para você. Mas quando a gente está falando de uma obra grande, onde vai ter várias mudanças de revestimento, então, por exemplo, uma obra que você vai mudar revestimento de vários banheiros, de cozinha, etc., e que você utilize alguns revestimentos que são específicos. Então, por exemplo, aquele projeto foi planejado com um revestimento muito específico da Portinari, da Porto Belo. Nem sempre você vai encontrar esses revestimentos em lojas mais populares. Tem alguns revestimentos que são encontrados exatamente nessas lojas específicas de revestimentos. Tem algumas variáveis que às vezes as pessoas não sabem. Nem sempre vai encontrar todos os tipos de materiais em todas as lojas. Às vezes você vai ter que recorrer a uma loja mais específica e normalmente essas lojas também dão um atendimento muito mais focado nessa obra. Então, às vezes se você precisa de um lote a mais de revestimento porque aconteceu alguma eventualidade ou porque ele foi dimensionado para baixo, por exemplo, ou você queira, enfim, ter alguma peça específica, né, que às vezes foi cortada errado, enfim, coisas que podem acontecer na obra. Essas lojas, elas normalmente conseguem ter um atendimento um pouquinho mais focado no cliente, conseguem verificar às vezes com mais rapidez em relação à disponibilidade desse revestimento, coisas que normalmente você não vai ter em lojas um pouquinho mais populares, que você vai chegar lá, vai ver qual é o revestimento que está disponível e vai comprar naquele dia, e se você precisar de outro lote, por exemplo, às vezes você não vai encontrar, porque, enfim, já não tem mais na loja, às vezes vai ter que esperar um tempo maior, e isso pode acabar atrasando a sua obra no meio do caminho. Então, quando acontecem essas situações, normalmente são os momentos que a gente vê qual é o diferencial de cada loja e se vale ou não a pena, às vezes, pagar um pouquinho a mais, dependendo de como é que for a situação, do valor da loja, etc., do que você atrasar, às vezes, sua obra por várias semanas por conta de uma falta de revestimento, por uma falta de material, que é um dos fatores que acaba atrasando a obra no final das contas. Normalmente, quando a gente leva vocês nas lojas, a gente consegue mostrar tudo isso aqui, né? Então, as especificações, se a gente, por exemplo, especificou essa torneira gourmet para vocês, vocês conseguem ver tanto em relação aos custos, né, os valores, vocês podem tocar, ver como é que funciona e também conhecer as condições da loja, né, de acordo com as especificações, quais são os prazos, tudo que a loja vai oferecer para vocês conseguirem ter a obra de vocês bem feita. Então, assim, normalmente tem várias opções, né? Vocês podem ver que tem cores diferentes, modelos, marcas diferentes. Essa loja que eu tô mostrando para vocês, ela tem uma vantagem que é o fato dela já vender metais e louças também na loja. Então, por exemplo, se você pensar num banheiro, numa cozinha, é muito mais fácil você conseguir comprar no mesmo local as louças, os metais e os revestimentos do que você ter vários fornecedores. Então, você teria, por exemplo, um fornecedor a menos, né, em relação a todo o seu processo de obra, o que pode acabar facilitando muito tanto a sua organização, a organização da sua equipe e em relação à parte do recebimento desses materiais na sua obra. E isso acaba sendo uma das vantagens, né, da gente conseguir ir para lojas mais direcionadas que vão conseguir olhar o projeto como um todo. Essa aqui é uma parte exclusiva só da Deca aqui na loja. Tô aqui na Belo Banho, em Niterói. E vocês podem ver assim que temos uma infinidade de coisas aqui. Vocês conseguem ver tanto essa parte assim de torneira,
Vocês podem ver vários modelos que tem aqui. Quanto a essa questão dos metais, né? Os outros metais, por exemplo, toalheiro, tem tudo especificado aqui também. E o mais interessante de tudo é que vocês conseguem ver esses materiais, né? Vocês conseguem testar na hora aqui, ver como é que por exemplo, o acionamento das torneiras. Então tem várias coisas que dá a diferença de vocês verem no local, na loja, e até também tendo a nossa orientação, né? Os profissionais, os arquitetos, para conseguir dizer se tem alguma alteração que vocês queiram fazer. Às vezes vocês gostaram mais de uma torneira do que da outra, e se isso vai impactar de alguma forma no projeto de vocês. Essa área, por exemplo, é uma área da Docol, então assim, às vezes a gente tem linhas que são parecidas. Aqui tem algumas linhas que são parecidas até com as linhas da Deca. Às vezes vai ter alguma diferença em relação ao acionamento, valores e até mesmo, né, a composição de cada peça. E isso aqui, gente, é um exemplo de uma loja que trabalha com alguns revestimentos e principalmente essa parte de louças e metais. Então, dependendo da loja, por exemplo, se a gente vai numa marcenaria, o mostruário é diferente, né? Aqui, por exemplo, tem vários tipos de cuba. Como vocês podem ver, tem cubas que são um pouquinho mais coloridas, outras que são um pouquinho mais neutras. E eu gosto de vir nas lojas também conhecer exatamente para conseguir passar para vocês tudo o que vocês vão ter de vantagem, né? O que eles vão oferecer para vocês para que a obra de vocês seja encaminhada da melhor forma possível. Porque tem uma frase até que eu falei hoje, que as pessoas só veem o problema quando já está acontecendo a obra, quando as coisas já estão acontecendo, já está no meio do processo. Então, ter bons parceiros, ter boas lojas atendendo o seu projeto realmente faz muita diferença. E eu gosto de conhecer, né, as possibilidades no mercado para vocês conseguirem ter o melhor atendimento possível. Essa aqui foi uma das curiosidades que eu sei que vocês têm, eu quis mostrar, porque essas coisas a gente consegue ver na loja mesmo, às vezes no site a gente não consegue ver, de como é que funciona esse ralo oculto de algumas cubas de louça, né, que a gente tem, tanto de banheiro quanto de lavabo. São cubas bem interessantes, eu gosto muito de cubas coloridas, inclusive, tipo essa verde aqui. E eu quis mostrar pra vocês porque é nesse momento da visita à loja que a gente consegue ver esses detalhes. Eu acabei de sair da loja e eu queria falar com vocês sobre algumas coisas que eu acho que são muito relevantes para a obra de vocês, coisas que vocês têm que considerar. Eu normalmente oriento os meus clientes para considerar algumas coisas que não só o valor, né, o preço, o custo do material, mas também a durabilidade dele. Quando a gente está falando de algumas lojas, como por exemplo essa loja que fui hoje, lojas específicas que tem de revestimentos, que vão buscar o melhor revestimento para vocês, que vão buscar um revestimento que tem uma durabilidade maior, isso faz com que a sua obra tenha um tempo útil de vida muito melhor, né? Toda a sua reforma, no caso. Então, se você pensar que você está comprando um revestimento classe A, por exemplo, para a sua reforma, né, para o seu banheiro, para a sua cozinha, isso significa que você vai ter uma vida útil muito maior daquele revestimento. Você com certeza vai ter um revestimento mais resistente à água, resistente a intempéries, coisas que podem acontecer, né, ao longo do uso desse revestimento, do que um revestimento que às vezes você vai comprar pela internet, nessas lojas que a gente chama de lojas mais populares, né, que às vezes você vai buscando em relação ao custo, o preço, e não necessariamente você vai ter uma durabilidade maior. E é importante pensar também que quando a gente está no processo de projeto, quando a gente especifica tantos materiais quanto detalhes do projeto, pelo menos aqui no escritório a gente trabalha dessa forma, né? A gente pensa tanto em relação ao que você pretende gastar, né? O quanto você tem disponível para fazer esse investimento e fazer escolhas inteligentes. Porque nada adianta a gente às vezes comprar um revestimento que vai ser um pouco mais barato, ou às vezes até um metal que vai ser um pouco mais barato, e você ter que trocar ele daqui a 1, 2, 3 anos. Sendo que você poderia ter um metal que você vai investir um pouco mais, mas você vai ter ele por 10, 15, 20 anos, a vida inteira. Então, esse tipo de economia é uma economia inteligente que a gente consegue direcionar durante a obra, a gente consegue direcionar tanto nesses locais, né, mostrando para vocês a qualidade, as garantias que o fabricante vai ter também. Então, tudo isso faz com que a sua obra tenha uma longevidade, né, a sua reforma tenha uma longevidade muito maior e você tenha
uma garantia melhor em relação a tudo que você está investindo nesse local, nessa sua reforma. Sobre visitas às lojas, isso foi um processo de projeto que eu implementei aqui no escritório, principalmente para conseguir dar uma orientação maior para vocês nesse momento, né, de escolhas, onde às vezes vocês vão, por exemplo, numa loja, tem um revestimento que foi especificado, e às vezes vocês veem revestimentos muito parecidos, por exemplo, né? Então vamos pegar uma armorizada, aí vocês olham assim e falam, puxa, por que eu vou pagar, digamos, R$120 o metro quadrado desse revestimento armorizado, se eu tenho um revestimento que aparentemente é similar por R$80 o metro quadrado? E são essas coisas que aparentemente são parecidas, que são inclusive as mais perigosas. E é nesse ponto que é o ponto importante, que é isso que faz a diferença realmente na durabilidade ao longo dos anos com os materiais que foram escolhidos, os materiais para sua obra. E vamos pensar o seguinte, algumas lojas, elas vendem materiais que não são exatamente os mais bem classificados. Por exemplo, a gente tem materiais de classe A e de classe C. Normalmente lojas maiores, lojas populares, elas acabam vendendo muitos materiais desses de classe C. Então, por exemplo, um porcelanato, que pode ser um porcelanato de grandes marcas que a gente conhece, as mais diversas marcas, imagino que vocês devem conhecer, né, as marcas mais conhecidas. E, enfim, às vezes você olha e fala, puxa, por que eu vou comprar um revestimento da Porto Belo na loja da Porto Belo, se eu encontrei aqui nessa loja popular um revestimento que é muito parecido, às vezes é inclusive o mesmo nome do revestimento, mas não é a mesma classificação, e é isso que é um dos pontos que pode ser um problema, porque quando a gente tem um revestimento de classe A, é um revestimento que foi testado em relação à durabilidade, ele vai ter aquela absorção que foi prometida para você, então ele vai ter uma impermeabilização melhor, vai ter uma resistência melhor, ele já foi avaliado como o padrão ideal, né, para a sua instalação da obra. E quando você compra, às vezes, em lojas mais populares, o que pode acontecer é que ele aparentemente é a mesma coisa, mas esses problemas vão acabar surgindo depois. Então, por exemplo, podem surgir manchas no seu piso por conta de questões de infiltração que podem acontecer, ou às vezes manchas que vão acontecer porque ele tem uma absorção maior do que um outro revestimento que tem o mesmo nome, mas ele é de classe A, né, que não teria essa absorção, e a classe C acaba tendo essa absorção maior. Então tem várias coisas que vão ditar a durabilidade, às vezes até durabilidade em relação a cair alguma coisa no seu piso. Então, às vezes você olha e parece que é a mesma coisa e nem sempre é. Então tem que ter esse tipo de avaliação. Por isso que é importante a gente ir em lojas, né, conseguir conversar com vocês sobre a diferença entre esses revestimentos, enfim, poder agregar ao máximo no conhecimento de vocês para que vocês também consigam fazer escolhas assertivas. Afinal, a gente pode levar vocês nas lojas, mostrar as opções que tem no mercado, especificar, mas quem acaba fazendo a compra final são vocês, clientes. Então, eu pelo menos acho muito importante ter essa conscientização, né, passar para vocês essas informações, porque às vezes fica muito mais no mundo das ideias em relação a, puxa, isso aqui é uma coisa puramente estética, por que eu vou comprar, enfim, de uma loja X e não da loja Y, se tem uma diferença de preço? Será que tem diferença? Às vezes a pessoa nem sabia que existiam essas classificações de piso. Então, eu gosto de passar, né, essa informação tanto para vocês clientes, quanto para vocês aqui no YouTube, que podem ser, inclusive, possíveis clientes ou pessoas que, enfim, só estão buscando mais informação para, na hora de reformar, fazer de forma mais assertiva. Inclusive, eu quero que você coloque aqui embaixo se você sabia que existia diferença entre esses tipos de materiais, né, esses tipos de porcelanato. Conta aqui embaixo se você já tiver algum tipo de problema em relação a isso. E se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixe seu like aqui embaixo, comece a seguir o canal e me diga o que mais você quer saber sobre arquitetura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido enriquecedor para vocês saber dessas informações e continue acompanhando aqui o canal. Deixe seu like, continue seguindo. Se você não segue, siga agora o canal, isso ajuda muito a trazer mais conteúdos para vocês e o canal a crescer também. Então é isso, gente, até a próxima. Beijos!